Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje eu estou falando aqui diretamente do meu escritório da universidade. Eu gostaria de falar com vocês sobre como você pode ter realmente liberdade financeira e sucesso, que é exatamente o que as pessoas que são milionárias e que têm muito dinheiro colocam em prática na sua vida. Na minha vida, tenho encontrado muitas pessoas que elas aspiram se tornar milionárias, exatamente. Elas têm esta ideia de que um dia querem tornar-se milionárias. E é interessante porque muitas pessoas pensam desta forma, porque ter liberdade financeira é uma meta maravilhosa, com certeza, que poderá tornar a sua vida, com certeza, e visivelmente muito melhor. Por isso é que nós almejamos termos mais dinheiro. E embora muitas vezes eu argumente que querer ser rico pode ser algo bastante difícil e querer ser rico seja, quem sabe, uma busca nebulosa que vagueia na direção de alguém que nunca está satisfeito com aquilo que tem. Então é muito importante nós, primeiramente, já estarmos contentes com aquilo que nós temos hoje, para que a gente possa, então, nos organizarmos estrategicamente e almejarmos, então, mais, para que um dia a gente possa se tornar ainda mais satisfeito com aquilo que nós temos. Almejar uma qualidade de vida específica pode ser muito importante e recompensadora. Imaginar que você dirige um bom carro, tem uma boa casa, faz viagens, isso é muito importante. E muitas vezes nós vamos notar claramente que o dinheiro pode ter um impacto significativo na nossa própria felicidade. Acredite ou não, o dinheiro pode sim trazer felicidade, porque sendo significativo na felicidade, uma vez que um certo padrão de vida é alcançado. Por exemplo, as suas viagens, os seus sonhos de se tornar alguém que conhece o mundo, enfim. Isso pode ser parte da sua felicidade. No entanto, a capacidade do dinheiro de nos fazer felizes, além desse ponto de comprar alguma coisa, de viajar, de fazermos coisas interessantes com o dinheiro, vai muito além. Além desse ponto, vai depender muito das prioridades individuais de cada indivíduo. Então, as minhas prioridades individuais, as suas, que vai ter um relacionamento em relação com o dinheiro que eu tenho, ou que eu quero ter, que eu almejo ter. Então é muito importante a gente parar para pensar nas nossas prioridades da nossa vida. Ter uma ideia realista do que constitui a felicidade e o que é necessário realmente para ser o supostamente milionário é fundamental e muito útil na nossa vida. Então é muito importante você parar para pensar aqui comigo que a felicidade, ela é importante, mas é necessário que eu possa entender a relação entre o dinheiro e a felicidade. O milionário, normalmente, ou a pessoa que se diz milionário, porque isso é muito relativo, você dizer que é milionário, isso é muito relativo. Um dia desses eu vou fazer um vídeo somente explicando o que é realmente ser milionário. Posso te dar uma dica aqui agora, que normalmente o milionário, em média, ele ou ela vai levar entre 10 a 18 anos para acumular uma fortuna. Eu vejo isso por mim mesmo. Demorou vários anos para eu poder ter o que eu tenho hoje, por exemplo, e poder me chamar de milionário, quem sabe,
não é? Porque também nós temos que entender o que é ser milionário no Brasil e o que é ser milionário na Inglaterra, né? Temos uma grande diferença em relação à moeda, né? Essa estatística que diz que entre 10 a 18 anos vai demorar para você se tornar milionário, ela pode ser contrária, não é? À concepção comum que sugere que milionários ficaram ricos rapidamente, da noite para o dia, como muitos gurus aqui na internet estão tentando mostrar para as pessoas que você vai poder ter uma vida maravilhosa em pouco tempo, né? Muitas pessoas acreditam que os indivíduos ricos alcançam o sucesso com base também em fortuna familiar, né? Por exemplo, receber uma herança, né? E isso acontece. Tenho certeza que você deve conhecer alguém à sua volta, né? Então a riqueza também pode estar baseada, né, na fortuna da família, né? Ou, por exemplo, em alguém que deu acaso que comprou Bitcoin, por exemplo, logo no início, né, anos atrás. Hoje é uma pessoa milionária através do Bitcoin. Mas isso foi quase que uma sorte, né, vamos dizer assim. A verdade é que muito poucas são as pessoas que alcançam a independência financeira dessa maneira, né? Ou seja, dessa maneira que por exemplo, o caso da Bitcoin, né? Ou de receber uma fortuna. São pouquíssimas as pessoas que conseguem ter esse destino, vamos dizer assim, né? A riqueza, ela é acumulada lentamente. E a maioria das pessoas ricas, elas vão conquistando o seu sucesso com muita paciência e com decisões corretas ao longo da vida. E muitas vezes nós fazemos decisões erradas. Eu lembro quando eu comecei a investir em imóveis aqui na Inglaterra e fiz algumas decisões erradas no início, né, quando comecei a investir. E fui aprendendo com os erros. Isso é terrível, aprender com os erros, mas a gente tem que ter paciência, porque paciência e decisões de investimento sábias é que vão nos levar, então, a esse progresso e a esse ponto na nossa vida no qual nós poderemos nos chamarmos, né, ou alguém nos chamar de milionário. Então, a realidade que eu posso perguntar a você é a seguinte: qual o melhor caminho, então, para se tornar um milionário? Tá? Qual é a melhor maneira de eu me tornar um milionário? Então, eu gostaria de, nos próximos minutos aqui, conversar contigo, né, que está aí do outro lado, com vocês, sobre essa questão. Essas etapas, elas com certeza vão poder nos ajudar. Eu quero falar um pouquinho sobre essas etapas, porque o segredo para criar uma mudança financeira duradoura, primeiramente, é decidir se pagar primeiro e depois, né, entender que primeiro de tudo aquilo que eu ganho, mesmo que você esteja ganhando muito pouco no início, mesmo que você ainda esteja com um salário ou apenas uma entrada de dinheiro na sua vida, você precisa pagar a você primeiramente, né? Você tem que tirar uma percentagem, e alguns falam entre 10% a 20%, 30%. Né? Eu costumo tirar em torno de 30% a 35% das minhas principais rendas para reinvestir. E dessa forma eu consigo viver com os outros 65% a 70%, né, das rendas. Aqui eu gostaria agora de falar contigo sobre como que você pode realmente alcançar o sucesso financeiro. Basicamente já iniciei, né, falando para você que primeiramente você precisa pagar a si próprio, né? Isso é importantíssimo, você precisa iniciar esse processo, né, para que você comece a investir. E quando você definir o primeiro passo, né, que é, nesse caso, definir qual é o seu objetivo na sua vida, né, e então decidir que você realmente quer se tornar milionário, quando você tomar essa decisão e ter esse objetivo em mente, você vai então iniciar a compreender por que isso é importante. Porque tudo na nossa vida começa aqui, ó, na nossa mente, né? Primeiro você tem que pensar e analisar dentro da sua mente, né? Até estava lendo aqui um livro sobre as 5 mentes, né, do futuro aqui, de um autor que eu gosto muito, né? Então essa maneira já é uma motivação, né, que não é apenas enriquecer, mas você já começa
colocar na sua mente que você tem um plano, né? E esse plano, sendo detalhado, ele vai envolver um propósito consistente com objetivos maiores, né? Então, esse plano estratégico que você deve ter na sua vida, iniciando já, como eu falei, vai ser então um plano consistente que vai se transformar nos objetivos, né? No seu propósito com seus objetivos. Porque apenas querer ser rico nunca será suficiente para, né, você sustentar aquela energia, né, de impulsionar, né, esse seu sonho ou esse grande sonho que você tem na sua mente. Mas não adianta querer e não ter, tomar uma ação, né, ou ações, né, e fazer as decisões corretas na sua vida. Grandes sonhos, tá, exigem esforço, exigem algo mais. Quando você tem grandes sonhos, você tem que estar preparado para os obstáculos que vai ter que enfrentar à sua frente. Então você precisa estabelecer metas, né? Metas menores, né, por exemplo, que sejam realistas e alcançáveis para apoiar o seu objetivo maior de se tornar financeiramente estável na sua vida. Então você precisa, né, iniciar já pensando nesse objetivo maior de se tornar financeiramente estável com pequenas metas, por exemplo, né? Você pode começar, por exemplo, pagando-se a si próprio 5 a 10% do que você tem de entrada hoje e começar já a investir, né? Tem que começar de alguma forma, né? Economizar é muito importante. Não há substituto para economizar e tomar decisões financeiras sábias. Né? Financeiramente falando, você precisa ir muito mais além, né? Muitas pessoas, elas são seduzidas a tomar más decisões financeiras porque elas não resistem, né? Não resistem à tentação de seguir, por exemplo, esses gurus na internet aí que estão sempre falando aí que você pode se tornar rico, né, de uma hora para outra, né? Elas não resistem à tentação de seguir as tendências da moda, né, como eu falei, de muitas pessoas aí, indivíduos que falam, né, que são os gurus aí da internet muitas vezes. E essas decisões arriscadas, elas são com certeza muito íngremes, não é, para um indivíduo que está começando, porque elas poderão trazer resultados terríveis na sua vida, né? Porque o potencial de perda pode ser extremamente grande, né? Se você decidir aí fazer muitas coisas aí que esse pessoal aí fala muitas vezes, né? Uma vez que você tem dinheiro suficiente, né, então, para começar a gastar, quem sabe em cursos e outras coisas mais que vão te ajudar a se desenvolver, né, no momento que você começar, né, aí você pode, então, quem sabe até dar-se o luxo, né, de arriscar uma parte dos seus investimentos em cursos, né? Mas cuidado, porque tem muitos cursos por aí que são caríssimos, né? 3, 4, 5 mil reais. Eu vejo gente vendendo cursos aí de 5 mil reais para você pagar no cartão de crédito e tudo. Isso é uma idiotice, né? Por favor, não faça isso, né? Você precisa começar pequeno, né? Por exemplo, guardando de 15, né? Como eu falei antes, 5, 10, 15 a 30%, 35% de sua renda, né? Para que você inicie ali, né? Desde o momento que você iniciar, você não pode mais tocar naquele dinheiro, começa a investir, né? É o que eu faço na minha vida e hoje cheguei até 30% a 35%, né? A disciplina e um plano financeiro firme é que farão a diferença a longo prazo. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas querem tudo muito, muito rápido, né? É o que nós chamamos nos negócios a McDonaldization, né, em inglês, né, que se chama. Por quê? Porque as pessoas querem tudo muito rápido, né? Elas não pensam a longo prazo. McDonaldization quer dizer que elas querem o hambúrguer, né, agora, não daqui a alguns minutos, elas querem agora. E muitas vezes, né, as pessoas querem se tornar ricas e financeiramente livres rapidamente, né? Você precisa começar a ter um plano, né, e sentir que está sendo bem sucedido nesse plano,
Você precisa entender que, por exemplo, você precisa sair das suas dívidas, né? Claro que, dependendo da dívida, é importante você ter uma dívida de uma casa, por exemplo, né? Que é algo que você realmente precisa. Mas você precisa, na realidade, ter paciência e garantir que você está eliminando as principais dívidas, por exemplo, de cartões de crédito, né? Outras dívidas, por exemplo, que as pessoas têm muitas vezes carros e casas luxuosas ou carros mais caros, né? Muitas vezes até mais caros do que a própria casa, né? E que muitas vezes fazem financiamentos a longo prazo que não conseguem pagar. Isso é uma armadilha comum na sociedade. Não é à toa que mais de 70% dos brasileiros estão endividados, né? E os brasileiros não são os únicos. Os americanos são notoriamente gastadores, né? E tem essa tendência no Brasil de seguir, né, a ideia dos americanos, né? E o brasileiro, ele faz exatamente a mesma coisa. A maioria das pessoas vive muito além dos seus meios e acumula dívidas com juros altíssimos. E aqui entre nós, os juros no Brasil são altíssimos, né? Eu vivo na Inglaterra, onde os nossos juros não são tão altos, mas vocês aí têm juros simplesmente astronômicos, que podem chegar a 400% no cartão de crédito, né? Então, eu te convido a resistir a esse erro, né? E exercitar a disciplina quando você estiver adquirindo dívidas. E dívidas de cartões de crédito, por favor, não faça. São as piores que existem, né? Ou cheque especial, alguma coisa assim, que aí no Brasil os bancos tendem a oferecer. Você precisa de uma estratégia paciente, né? E veja bem, o poder dos juros compostos, e se você não sabe o que é juros composto, por favor, dê uma olhada na internet, existem até calculadoras de juros compostos que é notável, é fantástico, né? E quando você começa a aprender mais, você quer aprender mais e mais sobre, né, como funciona. Quando nós temos um plano e fazemos contribuições consistentes para, né, por exemplo, né, para os instrumentos consistentes, né, para, né, com os investimentos corretos, aí você vai começar a ver, né, e se beneficiar do crescimento. É isso que né, os juros compostos, basicamente, né? Reinvestindo aquilo que você ganha, reinvestindo os dividendos e continuar a economizar regularmente, né? Claro que você pode ter a sua vida, né? E por favor tenha, mas nunca esqueça que você precisa ter um plano estratégico, né? Apesar de toda a histeria que existe, né, na nossa sociedade sobre investimento, investir no mercado de ações, participar desse burburinho que existe à nossa volta, né? Ou, por exemplo, investir em imóveis, né? que eu acredito que é muito bom, eu faço isso, né? É um dos investimentos que eu faço. Talvez um dos mais altos que eu faço são ainda em imóveis, né? Mas essa é uma decisão minha, né? Você precisa entender e ser sábio quando você está investindo, né? Porque muitas pessoas fazem investimentos de uma maneira completamente errada, né? É importante, e eu repito, né? Requer muita paciência, né? E boas escolhas e planejamento financeiro e estratégico. Comece a ler mais sobre isso, comece a ouvir, algumas pessoas e profissionais que falam muitas vezes aqui. Quem sabe até essa fala que eu estou tendo aqui com vocês, né, pode ajudar vocês a entender melhor, né? Porque a paciência a paciência e uma estratégia persistente ajudará então, com certeza, a pavimentar o caminho para você se tornar milionário, quem sabe um dia, se esse é o seu desejo, né? Mas lembre-se, né? Você não pode largar esse plano estratégico, né, ao longo do caminho, né? Não há nada como ser, por exemplo, o seu próprio chefe. Uma boa maneira de você se tornar milionário é abrindo seu próprio negócio, né? Pai rico, pai pobre, né, do
do Robert Kiyosaki, ele fala sobre isso, né? A importância de você abrir o seu próprio negócio, né? E eu conheço muitas pessoas que abriram seus negócios, eu mesmo tenho também o meu próprio negócio, e estão sendo bem-sucedidas, né? Eu digo que eu tenho meu próprio negócio, que cuido dos meus imóveis, mas eu também trabalho na universidade como professor, como, né, já me introduzi aqui muitas vezes, né? A melhor maneira de você construir riquezas é tendo o seu próprio negócio e aprender mais e mais sobre os investimentos que trarão um lucro maior, né, a longo prazo, né? Quando, por exemplo, você tem uma empresa, né, que está já tendo lucros e que está gerando riqueza, né, ela começa a aumentar de valor, né? E isso aí é uma combinação, né? Porque a empresa começa a ter mais lucro e também começa a ter mais valor, e quem sabe você pode até vender o seu próprio negócio para o seu competidor ou alguém que está interessado no seu negócio, né? Sem mencionar que você pode construir um sonho, né, que beneficia outras pessoas e vai servir, né, a uma causa muito mais elevada quando você tem o seu próprio negócio. O meu próprio negócio, por exemplo, na área de imóveis, eu sinto que eu estou ajudando as pessoas, porque eu estou alugando ótimos imóveis, né, mobiliados, todos eles, né, para jovens profissionais, por exemplo, né, que ficam felizes com os imóveis e me pagam, né, um aluguel pelo imóvel. O imóvel está valorizando e eu estou recebendo, né, os meus aluguéis também todos os meses. E é isso, né? É isso que a gente poderia dizer que é um pequeno negócio, quem sabe, né? Bem sucedido, né? Um negócio bem sucedido por décadas é o que vai, com certeza, né, trazer maiores alegrias, né? E quem sabe mais felicidade para você, né? As recompensas que são incomparáveis, né? Quando você começa, né? E vai ver lá na frente, depois de alguns anos, né, os benefícios que você tem através desse negócio, dos seus investimentos. A melhor maneira de criar uma fonte de renda, né, ou fonte de receita, né, de renda recorrente, é ter um ativo valioso. Por isso, os imóveis, por exemplo. Eu não estou aqui tentando vender a ideia de que imóveis é a melhor coisa. Muitas pessoas investem em ações, né, e no seu próprio, em outros negócios e tudo, né? Outra coisa muito importante é ter um propósito, né? Porque se você não tem um propósito na sua vida, né, que inclua mais do que ser rico, mais do que ser milionário, aí, infelizmente, você está destinado a cometer um erro comum que causa tremenda dor e sofrimento, né? Então você precisa ter um propósito de vida muito mais além do que só ter dinheiro, só fazer fortuna, só fazer riqueza, né? Quando nós só perseguimos a riqueza, né, tudo indica que a nossa felicidade ela depende de alcançar mais e mais riqueza, né? Ela também pode, a felicidade ela depende também de alcançar um conceito arbitrário de sucesso que realmente, né, ou infelizmente a gente tem que dizer que geralmente vai terminar em decepção. Então você precisa ter um propósito de vida, né? Muito mais do que só trabalhar e investir para ter mais e mais dinheiro, porque parece que as pessoas muitas vezes não têm satisfação nunca, né? Querem cada vez mais e mais. Você pode ver, isso é normal, né, na natureza do ser humano. Cuidado com isso, né? Nós com certeza podemos atingir nosso objetivo e descobrir que não foi tão satisfatório quanto imaginávamos se a gente pensar desta forma como eu falei anteriormente, né? Ou então nós alcançamos o nosso objetivo, né, ou objetivos, e ficamos ainda mais e mais e mais preocupados e na realidade mais miseráveis, né? Por quê? Porque parece que a gente nunca está alcançando o nosso destino, né? E é importante a gente alcançar o nosso destino. Por exemplo, o meu destino pode ser no primeiro ano ter uma renda de 3 mil reais por mês, 5 mil a mais, né? Mas eu posso ir crescendo, né? Mas não esquecer de que ser grato por cada destino, cada
momento na sua vida, né? Então é importante cultivar um propósito significativo, né? Porque cultivando um propósito significativo é com certeza a resposta para uma vida satisfatória, é a resposta para eu e você termos liberdade financeira, porque essa realmente é parte da equação de ter uma vida equilibrada, né? Pensando na questão dinheiro, pensando na questão investimentos, mas pensando também que eu preciso de uma vida equilibrada, preciso cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo, né? Eu preciso ter tempo para os meus familiares, para os meus amigos, etc., né? Para ajudar pessoas, né? Uma outra dica que eu vou dar para você é cuidado com as comparações que vocês fazem, né? Comparações sociais com seus vizinhos, na realidade é tentar acompanhar os vizinhos naquilo que eles fazem, né? E isso vai destruir, sabes o que? A maioria dos seus sonhos, né? É muito importante a gente não ficar se comparando com os outros, com os vizinhos, com os amigos, etc. Quando nós definimos o sucesso daquilo que nós queremos com a base no que outras pessoas têm, né? Então nós estamos, na realidade, nos esforçando para alcançar uma expectativa baseada em muitas suposições em relação aos vizinhos, aos amigos, etc., né? Então a gente tem que saber o que é que nós queremos como indivíduos, né? E não simplesmente estar com expectativas baseadas em suposições em relação aos vizinhos, aos amigos, aos seus parentes, etc., né? Então toma cuidado. Quando nós assumimos que alguém é feliz porque cria aquela aparência de sucesso, sabe quando a pessoa está dirigindo um ótimo carro, tem uma casa enorme e você começa a pensar que ela realmente é feliz, né? Isso são aparências muitas vezes de sucesso, né? Porque investir realmente, né, pesadamente na ideia de que o sonho delas é uma coisa que você necessita para ser feliz, você vai ser infeliz, infelizmente, né? Muitas pessoas têm coisas boas e coisas luxuosas, dirigem carros magníficos, né? Tem casas grandes muitas vezes, roupas caras, telefones caros, etc, etc. Mas na realidade elas estão quebradas, né? Financeiramente muitas vezes, e estão descontentes. Mas parece que mostram para eu e você que estamos à volta que elas são muito felizes, né? Então tome muito cuidado. Muitas pessoas que têm essa, né, que muitas vezes parecem ser ricas, na verdade, elas estão vivendo de crédito, né? E sem nenhuma riqueza real, né? É fácil para muitas pessoas criar essa ilusão de sucesso, né? Aqui na internet é normal, né? Muitas vezes as pessoas se mostram aqui com grandes carros, grandes casas, grandes viagens, férias magníficas, né? Para tentar vender algo para você, vender a ideia de que elas têm sucesso, de que elas são felizes e que você que está aí do outro lado, né? Exatamente, você que está me ouvindo nesse momento, você não é feliz, né? Por favor, falar nisso, se você ainda não né, clicou ali no sininho para receber as notificações desses vídeos que eu faço aqui, por favor, faça neste momento, né? É muito importante para nós, né? Porque você sabe que os algoritmos funcionam desta forma, né? Então, vamos lá, né? O dinheiro, ele... Eu farei uma pergunta para você, né? Quem sabe você pode colocar aí nos comentários. O dinheiro, ele pode ou não pode comprar felicidade, né? Você pode colocar agora nos comentários aqui embaixo, né? E diga para mim. Eu responderei todos eles, né? O dinheiro pode comprar felicidade? Com certeza pode comprar felicidade. Mas certamente, né, ele não traz ele vai trazer momentos de felicidade para você. Certamente ele vai te trazer para um nível maior, né? Algo melhor que poderiam ser lembranças daqueles momentos que você adquiriu com o dinheiro. Por exemplo, fazer uma viagem de avião em primeira classe, em business class, né? São momentos, né, que eu faço muitas vezes e me sinto feliz com aquilo, né? Então, resumindo, na realidade, né, uma outra sugestão para que você alcance o seu objetivo de se tornar um milionário, né, é você colocar em prática. Exatamente. É você agir e colocar em prática aquilo que
eu comecei a falar com vocês aqui neste vídeo. Tá? Você pode voltar o vídeo agora, ouvir novamente, e você vai entender. Então, eu peço que você compartilhe, né? Compartilhe as tuas ideias aqui comigo, né? Nos comentários aqui embaixo, né? E coloque ali o que você acha, né? Sobre aquilo que eu falei com vocês neste momento, né? Curta, compartilhe esse vídeo e eu espero que você tenha sucesso e que um dia você realmente alcance seus sonhos e seja uma pessoa mais e mais feliz e tenha os seus objetivos alcançados e quem sabe você seja então esse milionário que você está sonhando em ser. Eu posso dizer a todos vocês que eu aprendo muito também com vocês quando vocês escrevem aqui nos comentários e me dizem aquilo que vocês pensam. E desta forma a gente vai se falando mais e mais. Um grande abraço aqui do meu escritório da universidade na Inglaterra para todos vocês. Grande abraço e agora vou para fora que está um frio danado nesse momento, mas está na hora de pegar o carro e ir para casa. Grande abraço.